Como que anda a rentabilidade da sua carteira de investimentos? Me conta. A minha tá negativa e hoje eu vou te explicar o porquê, o que eu fiz para deixar minha carteira negativa. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliane e nesse canal a gente fala sobre finanças, investimentos, sobre o mercado financeiro e sobre o Finanças Kids, que são investimentos para as nossas crianças. E hoje eu quero compartilhar assim algo mais íntimo com vocês, que é sobre a minha carteira estar negativa. Como assim, Juliane? Você fala isso assim tranquilamente? Sim, porque a carteira estar ora positiva, ora negativa é algo comum no mercado financeiro. Mas digamos que a minha está relativamente mais negativa e nesse vídeo eu vou te explicar tudinho o que eu fiz para ela estar negativa. Então eu já te convido a se inscrever no canal, deixar seu like, porque esse vídeo cá entre nós é bem íntimo e eu vou abrir aqui para vocês o que eu fiz, vamos dizer, a cagada que eu fiz para deixar a minha carteira negativa. Então, no mundo dos investimentos, é claro que nossa carteira não vai estar a todo momento positiva. Mesmo que você tenha ali uma carteira diversificada, se você tem alguns ativos, se você tem algumas ações, alguns fundos imobiliários que são renda variável, em algum momento a sua carteira também vai ficar negativa. E isso é perfeitamente normal. É impossível uma pessoa investidora que tem uma carteira diversificada, que compõe essa carteira fundos imobiliários e ações, é impossível que essa carteira vai passar por anos, né, sempre 100% positiva, porque a gente está falando da oscilação do mercado, né? Os ativos como ações e fundos imobiliários, eles são negociados na Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores, a gente sabe que ela tem sim ali a sua oscilação, a sua volatilidade. Então a minha carteira, gente, ela tá um pouco mais, digamos assim, negativa por conta de um evento que aconteceu comigo, né? Algo que eu fiz e eu tenho consciência disso, né? Totalmente me responsabilizo lá no passado, que foi aportar um dinheiro, né? Usar um dinheiro como uma forma de trade, que não foi um investimento na época, e fez com que travasse esse meu dinheiro, tá? No mercado financeiro, né, na Bolsa de Valores, propriamente dito, existem várias modalidades da gente operar. Então, tem a modalidade de especular, que é quando você compra o ativo, acreditando que ele vai subir, fazendo ali as suas análises, análise fundamentalista, análise técnica, né? Então, você acredita que ele vai subir ou que ele vai cair, e aí você vai fazendo seus trades em relação a isso. Tem o swing trade, que é uma das modalidades, que é quando você opera no curtíssimo prazo, você compra para vender dias, semanas ou até meses depois. E tem o day trade, que quando você compra e vende no mesmo dia, você faz as operações intraday, né? E aí já tem o buy and hold, que é quando você compra o ativo, você compra o título e deixa ele, né, ali te rendendo dividendos e proventos a longo prazo para estar recebendo ali na sua carteira mensalmente ou semestralmente, enfim. O que aconteceu comigo? Lá atrás, eu já falei aqui para vocês em outros vídeos que eu comecei a investir, ou seja, na categoria de investimentos, eu comecei faz pouco tempo. Quando eu iniciei na Bolsa de Valores, não era para investir. Eu comecei fazendo swing trade, né? Então, eu fiz um curso e eu fazia swing trade. Consegui uma rentabilidade bacana nos primeiros anos ali fazendo swing trade, só que aí depois, com o nascimento do meu segundo filho, né, eu tenho um bebezinho em casa, já compartilhei aqui com vocês também, eu parei de operar no swing trade e no day trade, então hoje eu só faço investimentos, tá? Então hoje eu só invisto, eu não faço o trader em si, tá bom? Então lá atrás, o que eu comecei a fazer? Eu fazia esses trades, então eu comprava ação acreditando que ela ia subir, quando ela subia eu vendia, ou fazia o oposto, o trade inverso, né? Então eu comprava ação, quando ela subia eu vendia, e assim eu ia fazendo fontes de renda e consegui ganhar até uma graninha bacana na época. Mas o que aconteceu, gente? Existe uma ação na Bolsa de Valores, que é a ação VEG. Ela é uma ação considerada uma blue chip, ou seja, uma ação forte na Bolsa de Valores, uma das maiores, inclusive, é uma empresa bilionária. E ela, quando ela engata, vamos dizer assim, uma pernada de alta, ela vai embora, né? Não necessariamente isso acontece sempre. Só um parêntese aqui, gente, isso não é recomendação de compra, tá? Nem de compra, nem de venda. Então, eu sempre operei muito com a VEG, e eu gosto da empresa VEG, né? Eu gostava de operar, fazer os trades com essa empresa VEG, né? Então, quando ela engata ali, vamos supor, uma pernada de alta, ela tende a vários pregões
oscilar? Obviamente, oscila, mas ela tende a engatar uma pernada um pouco mais durável do que outras ações, né? Justamente por ela ser uma ação de crescimento. Então, um determinado dia aí eu tava fazendo meu trade, então eu comprava hoje, vendia amanhã, ou eu comprava hoje, vendia semana que vem, até que num belo dia, obviamente, como todas as empresas, ela chegou no seu topo, no seu extremo. E aí eu fiquei comprada naquela ação, né? E aí você pode me perguntar, ué, Juliane, mas por que você não vendeu? Por dois motivos simples. Se eu vendesse, né, obviamente ia me gerar um prejuízo, mas até então tudo bem. Mas o motivo também principal pelo qual eu não vendi é porque eu acredito na empresa, tá, gente? Embora eu comprei ela esticada, eu comprei ela no preço teto, né, que a gente chama de topo histórico, e por isso eu travei o meu dinheiro e por isso hoje a minha carteira está negativa, tá? Eu acredito na empresa. Como eu falei para vocês, a WEG é uma empresa, ela é uma blue chip, que significa ali a grosso modo, empresa de excelente capacidade no mercado, uma empresa de potência, de riquezas, né? A WEG, para quem nunca ouviu falar, é uma empresa que trabalha com produtos, né, maquinários, bens industriais e tá cada vez crescendo mais. Ela é uma empresa bilionária, gente. Se a gente vê aí, ó, os números dela são números bilionários, tanto a empresa em si, como na própria Bolsa de Valores propriamente dita. Ela é uma empresa de crescimento. Ela é uma das maiores empresas do ramo do mundo, se não for a maior, tá, gente? Existe a WEG ali em mais de 50 países. Em 2004, ela inaugurou a sua fábrica, inclusive na China. Então, ela tem nos Estados Unidos, Japão, tem companhia na Ásia, tem no mundo todo. É uma empresa muito potente e é uma empresa, uma das maiores empresas da Bolsa. Então, assim, é uma empresa que dificilmente vai quebrar na Bolsa de Valores, né? Dificilmente ela vai falir, vamos dizer assim, porque tem capital. Claro que a gente está falando de renda variável. Nada é certeza, nada é garantia de futuro, né? Não tem como a gente prever. Mas por ela ser uma empresa blue chip, por ela já ter passado por inúmeras crises, inclusive, já ter se mostrado resistente e resiliente, é uma empresa que eu acredito, né? Embora eu tenha comprado ela esticada, eu acredito sim que ela pode romper esse topo histórico e ir embora, né? E aí você pode me falar assim, Juliane, mas lá em 2021, foi em janeiro de 2021 mais ou menos que aconteceu isso, né? Que eu travei esse meu dinheiro. Isso desde 2021, Juliane, se você tivesse resgatado, né, liquidado e pego esse dinheiro investido, feito alguma outra coisa, você já teria talvez recuperado. A empresa WEG, embora ela não seja, o foco dela não seja pagar dividendos, ela paga sim uma porcentagem ali mínima, né? Hoje o dividend yield da WEG está em volta de 1,34. Então ela paga sim dividendos. Embora não seja uma boa ação pagadora de dividendos, igual, por exemplo, uma Taesa, um Banco do Brasil, né, uma Klabin, que são empresas pagadoras de dividendos, né? Ela paga um pouquinho de dividendo, ou seja, ela não está me gerando prejuízo, ela está me gerando lucro. Claro que pouco, sim, eu poderia estar usando esse capital para estar investindo e estar ganhando uma rentabilidade muito maior, sim, porém é aquilo que eu falei para vocês, pode ser que ela aconteça de ficar ali estacionada por um bom tempo nos patamares que ela está agora, na casa de 38, 36, 39, como pode ser que daqui a pouco ela consiga engatar essa pernada de alta e ultrapassar ali inclusive o preço que eu comprei. Tá? Então, na Bolsa de Valores existem basicamente duas modalidades de empresas. As empresas que focam em pagar dividendos e automaticamente o preço da cotação oscila, porque é Bolsa de Valores, é renda variável, oscila, mas ela não vai ter um ganho exorbitante, ela não vai crescer consideravelmente, porque o capital que ela recebe, né, o seu lucro, ela segura parte para si, mas a maioria do lucro ela paga aos acionistas em formas de dividendo, né? Diferente da segunda modalidade, que são empresas de crescimento, empresas que pagam ali pouquinho dividendo ou nem pagam dividendo porque não tem essa obrigatoriedade, mas ela pega todo o seu capital ou a maior parte do seu capital para reinvestir na empresa e aí multiplicar ainda mais o seu patrimônio, tá? Então eu não comprei a WEG no propósito de investimento, na época eu não fazia investimentos, eu trabalhava com esses trades, né, com essa especulação do mercado e por isso eu travei o meu dinheiro ali com a WEG, tá?
Mas para vocês terem uma noção do potencial dessa empresa, e o foco do vídeo não é falar sobre a empresa, tá? O foco do vídeo é falar sobre a proeza que eu fiz de travar o meu dinheiro ali, tá? Basicamente por conta disso. Se a gente olhar aqui no gráfico, em meados de 2022, ali no ano passado, em junho, julho, ela tava ali no patamar de 22, 23 reais. E olha onde que ela já chegou hoje. Hoje ela já tá na casa ali dos seus 38, 39, 36, né? Ela poderia estar melhor? Poderia, mas assim como todas as outras ações sentiram essa oscilação do mercado nos últimos meses, né, principalmente após a eleição, né, embora ela não tenha ali uma correlação direta com o Ibov, que é o nosso índice da Bolsa de Valores brasileira, tudo tem a sua margem de correlação, né. A WEG, por ela ser uma empresa independente, ela não tem necessariamente essa correlação com o índice. Ou seja, já houve períodos, por exemplo, do índice tá caindo e a WEG tá se sustentando ali ou até subindo, né? Então, se a gente observar aqui o nosso Ibov, ele vinha vindo bem até mais ou menos ali final de outubro, novembro, até que depois das eleições, né, ele chegou a bater os 120 mil pontos. Mas aí depois das eleições, ele deu essa boa despencada e tá ali brigando para sair dos 109, 108 mil pontos, 110, tá muito difícil de sair, porque todos os investidores ficam, né, apreensivos em relação ao que vai ser do país e principalmente os investidores estrangeiros que aportam, né, parte do seu capital na Bolsa Brasileira, eles tiraram principalmente depois das eleições parte do seu capital porque ficou com medo, né, gente? Ninguém quer investir num país que tá ali totalmente vulnerável e cada hora sai uma notícia, cada hora é uma fala que vem lá das políticas, então assim, a gente fica totalmente instável sendo brasileiro, imagina quem é de fora, então vai aportar em outras bolsas que tragam ali uma rentabilidade e uma estabilidade um pouco melhor, né, mas ainda assim, ainda com o Ibov nessa capenga ali, né, sofrendo para sair desses 109, 110 mil pontos, ainda assim, a WEG a gente consegue observar que ela tá ali meio lateralizada, ela tá se sustentando ali no patamar dos 38, 39, então olha, ela saiu dos 20 e pouco e ela já tá quase na casa dos 40, ou seja, quem comprou lá em junho do ano passado, julho ali na casa dos 22, tá ganhando praticamente o dobro, então olha o poder que essa empresa tem. Comprei ela esticada, na época ela estava custando R$90, ela ocorreu pela segunda vez que a gente chama de desdobramento, né? O que é o desdobramento? É quando uma ação ela já começa a ficar mais cara, ou seja, fica mais difícil estar acessível para o investidor, então ocorre esse evento de desdobrar. Uma ação vira duas ou vira três, né? Esse evento se chama desdobramento. Isso já aconteceu com a WEG duas vezes, em 2015 e o ano retrasado em 2021. Em maio de 2021, a WEG desdobrou de novo e como eu tinha ela em carteira, eu passei por esse evento, né, da Bolsa de Valores. Então, se eu tinha uma ação que na época custava R$90, eu passei a ter duas ações que custa R$45. Em termos de capital falando, não muda nada, muda somente a quantidade de ações. Então, eu tinha uma ação de 90, passei a ter duas ações de 45. Tá? A partir do ano passado, né, agosto, setembro, que eu comecei no universo dos investimentos, que é uma categoria paralela, né, eu não investiria nela hoje, tá? Mas como quando eu iniciei nos investimentos, eu já tinha ela em carteira, eu decidi continuar e segurar. Por isso que hoje a minha carteira está negativa, porque o preço médio dela é R$45 e hoje ela tá ali na casa dos 38, 39, tá? Não é um valor absurdamente abaixo, tá totalmente dentro da oscilação do mercado, tem ações, inclusive fundos imobiliários que caíram até mais, né? O que é perfeitamente normal no mundo dos investimentos, mas eu quis compartilhar para vocês exatamente o motivo pelo qual a minha carteira hoje tá negativa e o porquê que eu tenho WEG, tá? Então a WEG, ela não é uma empresa boa pagadora de dividendo, ela é uma empresa boa para crescimento, então se você quer ter ela na carteira para investir, o ideal é que você
consiga comprar ela num preço mais abaixo. É bem difícil ela cair, mas cai. Aconteceu em junho do ano passado, ela estava na casa dos 22. É um excelente preço, dado em consideração todo esse portfólio da empresa, tá bom? Eu acredito na empresa e estou recebendo dividendos dela, né? Igual eu falei, o dividend yield está na casa de 1,34 mais ou menos. Eu estou recebendo dividendo, ela paga semestralmente, ela paga 2 vezes ao ano, geralmente em março e em agosto. E claro, né, gente, embora a WEG seja uma blue chip, uma empresa muito potente, muito forte na bolsa de valores, né, não está imune a qualquer eventualidade que possa acontecer, né? A gente viu recentemente o caso da Americana, era uma coisa que ninguém poderia prever, uma excelente empresa. Então, assim, se sair alguma notícia relacionada à WEG, se a empresa eu ver que está perdendo os fundamentos, né, algo nesse estilo, né, alguma coisa na gestão, também não tenho problema nenhum em chegar aqui e falar, gente, lembra da WEG que eu tinha tal, desfiz, realizei o prejuízo, assumi o prejuízo e tá tudo bem, né? Isso acontece, né? Porque não era uma empresa para eu investir e eu acabei ficando com ela de tabela por conta dessa cagada que eu fiz, tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Se inscreve no canal se você quer que eu compartilhe, né, mais da minha experiência aí nesse universo dos investimentos. Eu tô aqui para mostrar tudo para vocês, né, que embora a gente consiga estudar ali um pouquinho para saber do assunto, não estamos imunes a erros, não estamos imunes a nada do que pode acontecer no mercado. Então a gente tem que ter a humildade de falar quando a gente erra, aceitar os erros, principalmente arcar com as consequências, e eu acho muito importante compartilhar, né, para que a gente consiga rever se não tá fazendo a mesma coisa e aprender com os erros dos outros. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui e na descrição sobre os principais erros, né, na hora de investir, e isso acontece, então por isso que eu quis gravar esse vídeo hoje. Deixa aqui nos comentários se já aconteceu com você de você ter comprado alguma ação ou algum fundo imobiliário ou algum título, depois não querer mais e se desfazer. Conta aqui pra mim que eu gosto que a gente compartilhe nossas experiências juntos, tá bom? E rumo à liberdade financeira, né, gente? Um beijo, até o próximo!